que se você for confrontar um unicista, né, o Deus unicista, primeiramente, ele é um Deus só, né? Ele é um Deus só. Mateus, no capítulo 4, diz assim: e ele foi conduzido pelo Espírito. Ali no grego é ipon ton pneuma. A palavra ipon significa conduzir ou conduzido. Esse processo de condução só se dá por duas coisas. Primeiro, objeto: bicicleta, carro, moto, chinerai, qualquer uma dessas coisas. Ou pessoa. Ali eu pergunto: é objeto ou é a pessoa que foi o condutor? Claro que foi uma pessoa, porque não foi objeto. Há diferença entre condutor e conduzido? Há diferença? Há diferença entre o motorista do ônibus e os passageiros? Claro que há. Então houve diferença ali. Há uma diferença entre os passageiros, o motorista e o ônibus que carrega eles? Há. Então há uma diferença entre Jesus e o Espírito Santo. Há uma distinção de pessoas. Se a gente, eu nunca encontrei um unicista que chegasse mais para frente nessa parte quando eu falo sobre isso. Mas aí eles vão bater na tecla que era só um corpo. Não, nunca chegou, porque eles não respondem a pergunta do condutor e conduzido, quem é quem. Mas se for olhar mais para frente, você vai analisar e vai ver assim, que ele fala bem assim: Satanás diz para ele. E antes disso, se você fizer uma análise, se ele falar assim, não, é a mesma coisa, condutor e conduzido é a mesma coisa, então diz assim: ipon ton pneu, ele foi conduzido pelo Espírito. Ipon ton abalon, foi conduzido pelo diabo. Então, se Jesus e o Espírito Santo não é tudo a mesma coisa ali, e Jesus e o diabo também é a mesma coisa, porque ele foi conduzido pelo diabo. Então há essa distinção. Aí o diabo pergunta assim: se tu és o Filho de Deus, né, transforma essas pedras em pão. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de quem? Que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Olha a diferença. Olha a distinção aí de novo. Porque palavra ali é logos ou é rema? Não sei. Logos é palavra escrita. Rema é palavra falada. Se é palavra rema de Deus, Falada. é palavra falada de Deus. Sai da boca de Deus. De Deus. Então, não saiu dele. Então, mais uma vez, demonstra o quê? A distinção de pessoa. Se saiu da boca de Deus, ele ouviu da onde? Da boca de Deus. E aonde ele ouviu? E esse processo, ouvir, ele indica o quê? Eu ouvi a si mesmo? Não. Indica uma segunda pessoa. E aonde que ele ouviu? É só você voltar no 3,16. Então na tentação também, mas no outro versículo. No 3,16 ele diz o quê? O que ele diz no 3,16? De João. Não, Mateus. Mateus ainda. É só você voltar. Diz assim, aí é ali que ele ouve o rema. É ali que ele ouve o rema. Ah, tá. Que Deus fala: este é meu filho amado. Por que Jesus fala com tanta veemência? Porque ele ouviu o rema. Deus falou, Deus comprovou que ele é o filho amado. Ou seja, quando Deus fala, é outra pessoa falando, não é ele próprio. Este é meu filho. Se você abrir a sua Bíblia em João 11:42, ele fala uma coisa assim: Jesus, Pai, obrigado por haveres ter me ouvido.
O que houve ali? O nome disso é comunicação. Comunicação só se dá por duas coisas. Primeiro, tem que ter o agente e o receptor. Vou repetir. Agente e o receptor. Quem é o agente nessa frase? Agente é o que fala. Receptor é o que ouve. Quem é o agente nessa frase? Pai. Não, Jesus. Jesus. E quem é o receptor? O Pai. O Pai.